O fluxo escuro, um fenômeno intrigante e profundamente desconcertante no campo da cosmologia, refere-se ao movimento incomum e aparentemente coerente de aglomerados de galáxias. Essas vastas congregações de galáxias, em vez de se moverem aleatoriamente como se esperaria em um universo em expansão uniforme, parecem estar se movendo em uma direção específica e comum. Observações feitas pela sonda de anisotropia de micro-ondas Wilkinson foram as primeiras a sugerir essa anomalia. Ao estudar as sutis flutuações de temperatura na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o fraco brilho remanescente do Big Bang, os astrônomos puderam medir a velocidade peculiar dos aglomerados de galáxias, seu movimento, em relação à expansão geral e suave do universo. O que eles encontraram foi uma surpresa. Um número significativo desses aglomerados, abrangendo uma vasta região do céu, parecia estar fluindo em direção a um ponto particular, uma direção aproximadamente alinhada com as constelações de Centauro e Hidra. Este não era um efeito pequeno ou localizado, era um fluxo em massa de grande escala, um rio cósmico de galáxias que não parecia ter uma fonte gravitacional clara dentro do nosso universo observável. As implicações disso são profundas. O modelo padrão da cosmologia, que se baseia no princípio cosmológico de um universo homogêneo e isotrópico, prevê que nas maiores escalas, os movimentos das galáxias deveriam ser aleatórios, sem direção preferencial. A existência de um fluxo coerente de grande escala como este é um desafio direto a essa suposição fundamental. Uma das hipóteses mais tentadoras e também mais especulativas é que este fluxo escuro é o resultado da atração gravitacional de estruturas que se encontram além do nosso horizonte observável. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, o que significa que só podemos ver os objetos cuja luz teve tempo de nos alcançar nesse período. O universo em si pode ser vastamente maior, talvez até infinito, mas nossa visão dele é fundamentalmente limitada. É possível que logo além da borda do que podemos ver, exista uma concentração colossal e ainda não vista de massa, um superaglomerado de superaglomerados, um vasto continente cósmico que está exercendo uma poderosa atração gravitacional sobre nossa porção local do universo, puxando os aglomerados de galáxias em sua direção. Esta é uma ideia que expande a mente. Sugere que nosso universo observável inteiro não é um sistema isolado e autônomo, mas apenas uma parte pequena e influenciada gravitacionalmente de uma estrutura cósmica muito maior e em grande parte invisível. Isso levou alguns a especularem de forma ainda mais radical. Poderia o fluxo escuro ser a primeira evidência hesitante e circunstancial da existência de outros universos, de um multiverso? Em alguns modelos teóricos, nosso universo é apenas uma bolha em um vasto espaço-tempo em eterna inflação, e colisões ou interações gravitacionais com outros universos bolha próximos poderiam, em princípio, criar um fluxo direcional de grande escala no nosso próprio. Embora isso esteja nas fronteiras mais extremas da física teórica, o mistério do fluxo escuro é tão profundo que nos força a considerar até mesmo as possibilidades mais extravagantes. No entanto, a existência do próprio fluxo escuro ainda é matéria de intenso debate científico. As medições iniciais do WMAP eram sutis e no limite da sensibilidade do instrumento. Medições subsequentes e mais precisas do satélite Planck não confirmaram os resultados originais do WMAP com um alto grau de significância estatística. Muitos cosmólogos agora acreditam que a detecção inicial do fluxo escuro pode ter sido um acaso estatístico ou o resultado de um erro sistemático sutil e ainda não totalmente compreendido na análise de dados. O universo é um lugar confuso e a tarefa de desembaraçar o fraco sinal primordial da CMB da complexa e muitas vezes muito mais brilhante emissão de primeiro plano de nossa própria galáxia é incrivelmente difícil. É possível que o aparente fluxo de grande escala não seja um fenômeno cósmico, mas simplesmente um artefato de nossa compreensão imperfeita dessas emissões de primeiro plano galácticas. E assim, a história do fluxo escuro é um belo exemplo do processo científico em ação. É uma história de uma anomalia tentadora e potencialmente revolucionária que estimulou uma década de debate intenso e muitas vezes contencioso.
Forçou-nos a refinar nossas técnicas de observação, a melhorar nossos métodos de análise de dados e a pensar mais profunda e criticamente sobre as suposições fundamentais de nossos modelos cosmológicos. Se o fluxo escuro finalmente se provar um fenômeno físico real, uma janela para um universo além do nosso ou um fantasma estatístico belo, mas em última análise ilusório, a busca para entender-lo já enriqueceu e aprofundou nossa compreensão do cosmos. É um lembrete de que na ciência a jornada é muitas vezes tão importante quanto o destino e que as maiores descobertas nascem frequentemente da investigação paciente e rigorosa das anomalias sutis que não se encaixam perfeitamente em nossa imagem atual e sempre provisória do mundo. O termo fluxo escuro é evocativo, um nome que captura a natureza misteriosa e invisível deste potencial movimento cósmico de grande escala. É um fenômeno que, se real, nos forçaria a confrontar os limites do nosso próprio universo observável e a lidar com a possibilidade de influências gravitacionais de além. As primeiras e tentadoras pistas de sua existência emergiram da análise cuidadosa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a luz fraca e antiga que preenche todo o espaço. A CMB não é perfeitamente uniforme. Ela tem uma anisotropia de dipolo, um padrão onde é ligeiramente mais quente em uma direção do céu e ligeiramente mais fria na direção oposta. Este é um efeito bem compreendido e é causado pelo nosso próprio movimento através do cosmos. Todo o grupo local de galáxias, incluindo nossa própria Via Láctea, está se movendo a uma velocidade de cerca de 630 km por segundo em relação à CMB. Mas quando astrônomos em 2008 usaram a CMB para medir os movimentos de aglomerados de galáxias mais distantes, eles descobriram que esses aglomerados pareciam ter um componente de velocidade comum adicional, um fluxo em massa que não era explicado pela atração gravitacional das estruturas conhecidas de grande escala dentro do nosso universo observável. Este movimento inesperado e coerente foi batizado de fluxo escuro. O nome é um eco deliberado dos outros grandes mistérios escuros da cosmologia moderna, matéria escura e energia escura. Matéria escura é o andaime gravitacional invisível que mantém nossas galáxias unidas. Energia escura é a misteriosa força repulsiva que está impulsionando a expansão acelerada do universo. O fluxo escuro, se existir, seria o terceiro membro deste enigmático triunvirato cósmico, um fenômeno que sugere um universo ainda mais estranho e misterioso do que nosso já estranho e misterioso modelo padrão sugeriria. A principal explicação teórica para o fluxo escuro é que ele é a assinatura gravitacional de uma concentração massiva e ainda não vista de matéria que se encontra além do nosso horizonte cósmico. O universo está estruturado em uma teia cósmica de vastos filamentos de galáxias e matéria escura separados por vazios ainda mais vastos. É possível que nosso próprio universo observável seja apenas uma pequena parte de um filamento muito maior e que estejamos sendo arrastados como um pedaço de madeira em um rio cósmico pela atração gravitacional de um colossal superatrator que se encontra a jusante logo além da borda do que podemos ver. Isso não exigiria nenhuma nova física. Simplesmente significaria que a distribuição da matéria no universo não é tão uniforme nas escalas muito grandes quanto assumimos. Outra possibilidade mais exótica é que o fluxo escuro seja um remanescente do universo pré-inflacionário. A teoria da inflação cósmica postula que nosso universo passou por um período de expansão hiperacelerada em seus primeiros e fugazes momentos. Mas como era o universo vezes antes vezes da inflação, se era um lugar caótico e altamente não homogêneo, então é possível que nossa própria porção observável do universo ainda retenha uma espécie de inclinação cósmica, uma memória de um gradiente primordial de grande escala que estava presente antes que a inflação suavizasse tudo. Essa inclinação poderia se manifestar hoje como uma direção de movimento preferencial, um fluxo escuro. Esta é uma ideia altamente especulativa, mas é tentadora pois nos forneceria nosso primeiro, embora muito indireto, vislumbre do universo, como era antes do início do Big Bang como o conhecemos. A evidência observacional para o fluxo escuro, no entanto, permanece controversa e altamente debatida.
As medições iniciais que se basearam no efeito Sunyaev-Zeldovich cinemático nos dados do WMAP são incrivelmente sutis e difíceis de desembaraçar de outras fontes potenciais de ruído e erro sistemático. Medições subsequentes e mais precisas do satélite Planck não confirmaram a detecção forte original do fluxo escuro e impuseram restrições rigorosas à sua possível magnitude. Muitos cosmólogos agora acreditam que a evidência original foi provavelmente um acaso estatístico ou o resultado de um efeito astrofísico não contabilizado. E, no entanto, a ideia não desapareceu completamente. Existem outras linhas de evidência independentes da análise das velocidades peculiares de grandes amostras de galáxias que também sugeriram a existência de um fluxo em massa de grande escala, um fluxo que nem sempre está alinhado com a direção da detecção original do fluxo escuro, mas que ainda é maior do que o esperado no modelo padrão Lambda-CDM. A história do fluxo escuro é uma história que ainda está sendo escrita. É uma história de um mistério científico que se desenrola nos limites de nossas capacidades observacionais. É uma história que nos está a impulsionar a desenvolver novas, mais poderosas e mais precisas formas de medir os movimentos de grande escala do cosmos. E é uma história que é um lembrete belo e humilhante de que o universo não é obrigado a se conformar às nossas teorias mais simples e elegantes. Pode ser um lugar mais bagunçado, mais aglomerado e mais dinâmico do que nossos modelos nos fariam acreditar. E é na investigação paciente e rigorosa desses detalhes bagunçados e muitas vezes contraditórios que as próximas grandes descobertas em nossa compreensão do cosmos provavelmente serão encontradas. A descoberta do fluxo escuro, se fosse definitivamente confirmada, seria uma descoberta de significado profundo e potencialmente revolucionário. Seria um desafio direto ao princípio cosmológico, à suposição fundamental de que o universo em suas maiores escalas é homogêneo e isotrópico, e nos forçaria a confrontar uma nova e talvez ainda mais humilhante imagem de nosso lugar no cosmos. As observações iniciais que desencadearam o debate sobre o fluxo escuro surgiram no início dos anos 2000 de uma equipe de astrônomos liderada por Alexander Kashlinsky, que estudava os dados da sonda de anisotropia de micro-ondas Wilkinson da NASA. O WMAP foi uma missão espacial projetada para criar um mapa detalhado de todo o céu da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Uma das muitas coisas que podem ser feitas com tal mapa é medir as velocidades peculiares de aglomerados de galáxias distantes. Isso é feito através de um efeito sutil e de difícil medição, conhecido como efeito Sunyaev-Zeldovich cinemático. Um aglomerado de galáxias está cheio de um gás quente e ionizado. À medida que os fótons da CMB passam por esse gás quente, eles podem se espalhar pelos elétrons em movimento rápido. Se o aglomerado estiver se movendo em relação à CMB, esse espalhamento imprimirá um minúsculo, mas mensurável, desvio Doppler aos fótons da CMB, um pequeno ponto quente ou frio na direção do movimento do aglomerado. O efeito KSZ é incrivelmente fraco, um sinal 1000 vezes mais fraco que as anisotropias de temperatura primárias da CMB. Mas ao empilhar os sinais de centenas de diferentes aglomerados de galáxias, a equipe de Kashlinsky afirmou ter detectado um fluxo em massa coerente, um fluxo escuro de cerca de 600 a 1000 km por segundo em uma direção específica em direção às constelações de Centauro e Vela. Este resultado foi recebido com grande entusiasmo, mas também com grande ceticismo. O efeito KSZ é notoriamente difícil de medir, e existem muitos efeitos astrofísicos e instrumentais potenciais que poderiam imitar tal sinal. O debate se intensificou quando medições subsequentes e mais precisas do satélite Planck não conseguiram confirmar a forte detecção original do WMAP. Os dados do Planck, que são de resolução e sensibilidade muito maiores, não mostraram evidência de um fluxo coerente de grande escala da magnitude que havia sido inicialmente reivindicada. Isso levou muitos na comunidade cosmológica a concluir que a detecção original do fluxo escuro era provavelmente uma anomalia estatística ou um erro sistemático. E, no entanto, a história não é tão simples. Existem outros métodos independentes para medir fluxos de grande escala, métodos que não dependem da CMB. Essas pesquisas de velocidade peculiar
Usam uma variedade de técnicas para medir as distâncias de um grande número de galáxias e então comparam essas distâncias com os desvios para o vermelho das galáxias para inferir seus movimentos em relação à suave expansão de Hubble. E várias dessas pesquisas também encontraram evidências de um fluxo em massa de grande escala, um fluxo maior do que o previsto pelo modelo padrão Lambda-CDM. A direção desse fluxo nem sempre é consistente com a detecção original do fluxo escuro, e a significância estatística desses resultados ainda é matéria de debate. Mas a persistência dessas anomalias em diferentes conjuntos de dados e com diferentes técnicas sugere que pode haver algo real e ainda não explicado acontecendo na dinâmica de grande escala do nosso universo local. As implicações teóricas de um fluxo escuro físico e real seriam imensas. Poderia ser um sinal de que nosso universo observável é apenas uma pequena parte de uma estrutura muito maior e mais não homogênea, uma estrutura moldada pela influência gravitacional de uma vasta e ainda não vista concentração de massa que se encontra logo além do nosso horizonte cósmico. Isso não exigiria necessariamente uma revisão das leis fundamentais da física, mas exigiria uma grande revisão de nossa compreensão das condições iniciais do nosso universo. Sugeriria que o processo de inflação cósmica não de fato suavizou o universo tão perfeitamente quanto havíamos assumido. Alternativamente, o fluxo escuro poderia ser um sinal de uma física nova e mais exótica. Poderia ser a assinatura de uma força de longo alcance e ainda não descoberta. Poderia ser o resultado de uma colisão com outro universo bolha no multiverso. Ou poderia ser um sinal de que nossa compreensão da própria gravidade, conforme descrita pela relatividade geral de Einstein, precisa ser modificada nas escalas cosmológicas muito grandes. A história do fluxo escuro é uma história que ainda está em andamento. É uma história que está sendo jogada nos limites de nossas capacidades observacionais, uma história cheia de sinais sutis, de análises estatísticas complexas e de um debate científico apaixonado. É um belo exemplo de como a ciência funciona, de como uma única observação anômala e potencialmente revolucionária pode estimular uma década de novas pesquisas, novos experimentos e novas ideias teóricas criativas. E é uma história que é um lembrete profundo e humilhante de que o universo não é obrigado a se conformar aos nossos modelos mais simples e que provavelmente ainda há grandes e belos mistérios esperando para serem descobertos no vasto e em grande parte inexplorado território do cosmos. Para desembaraçar o sinal fraco e potencialmente revolucionário do fluxo escuro da tapeçaria complexa e ruidosa do cosmos, os cientistas devem empregar uma abordagem observacional e analítica sofisticada e multifacetada. A primeira e mais crucial delas é a medição precisa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A CMB é nosso referencial cósmico definitivo. É a luz do universo muito primitivo e é com um incrível grau de precisão isotrópica a mesma em todas as direções. Qualquer movimento de um objeto em relação a este referencial de repouso cósmico produzirá um desvio Doppler mensurável nos fótons da CMB. Já discutimos o efeito KSZ, o sutil desvio de temperatura causado pelo movimento de um aglomerado de galáxias através da CMB. Mas existem outras e muitas vezes mais robustas maneiras de medir essas velocidades peculiares. Levantamentos de desvio para o vermelho são uma ferramenta poderosa e complementar. O desvio para o vermelho de uma galáxia é uma medida de sua velocidade total de afastamento de nós. Essa velocidade tem dois componentes: o fluxo de Hubble, a velocidade devido à expansão uniforme geral do universo, e a velocidade peculiar, o movimento próprio da galáxia através do espaço que é causado pela atração gravitacional das estruturas locais de grande escala. Se pudermos medir independentemente a distância de uma galáxia usando uma vela padrão como uma variável cefeida ou uma supernova do tipo Ia, então podemos usar a lei de Hubble para calcular qual vezes deveria ser sua velocidade devido à expansão cósmica. A diferença entre a velocidade observada e a velocidade de Hubble esperada é sua velocidade peculiar. Ao medir pacientemente e meticulosamente as distâncias e os desvios para o vermelho de milhares e em breve milhões de galáxias,
podemos construir um mapa tridimensional do campo de velocidade peculiar do nosso universo local. E é neste mapa que podemos procurar pelos fluxos coerentes de grande escala, que podem ser a assinatura do fluxo escuro. A análise da distribuição das próprias galáxias é outra linha de investigação crucial. As galáxias não estão espalhadas aleatoriamente pelo espaço, elas estão organizadas em uma vasta e interconectada teia cósmica de filamentos paredes e aglomerados separados por gigantescos vazios. Essa teia é o traçador visível do andaime subjacente e muito mais massivo de matéria escura. Ao criar um mapa tridimensional detalhado dessa teia cósmica, podemos construir um modelo do campo gravitacional do nosso universo local. Podemos então usar este modelo para prever quais vezes deveriam ser as velocidades peculiares das galáxias, com base na atração gravitacional das estruturas conhecidas de grande escala. A comparação dessas velocidades peculiares previstas com as observadas é um teste poderoso de nosso modelo cosmológico geral. E qualquer discrepância significativa e de grande escala entre os dois, qualquer movimento que não possa ser explicado pela gravidade do que podemos ver, é uma assinatura potencial e profundamente empolgante do fluxo escuro. Uma das grandes campanhas observacionais que está atualmente em andamento para realizar este tipo de análise é o Sloan Digital Sky Survey, que nas últimas 2 décadas criou o mapa tridimensional mais detalhado do universo já feito. E futuros levantamentos como o Dark Energy Spectroscopic Instrument e o telescópio espacial Euclid expandirão este mapa para cobrir um volume muito maior do universo e com uma precisão muito maior. Para analisar esses vastos e incrivelmente complexos conjuntos de dados, os cientistas devem contar com um sofisticado conjunto de ferramentas de métodos estatísticos. Eles usam técnicas como análise de componentes principais e análise de função de correlação para procurar por padrões sutis e muitas vezes ocultos na distribuição e no movimento das galáxias. E eles comparam seus dados observacionais com os resultados de simulações de computador de N-corpus em grande escala. Estas são simulações massivas e computacionalmente intensivas que modelam a evolução de uma grande porção do universo a partir das condições iniciais inferidas da CMB e incluindo toda a física conhecida da gravidade, da matéria escura e da energia escura. Ao executar milhares dessas simulações com condições iniciais e parâmetros cosmológicos ligeiramente diferentes, podemos criar um conjunto estatístico de universos possíveis. Podemos então comparar as propriedades do nosso próprio universo, observado a estrutura de sua teia cósmica, a magnitude de seu fluxo em massa, com este conjunto de universos simulados, para ver se nosso próprio universo é um resultado típico ou raro do nosso modelo cosmológico padrão. É na comparação cuidadosa e muitas vezes meticulosa de todas essas diferentes e complementares linhas de evidência, os sussurros sutis da CMB, as medições precisas dos desvios para o vermelho e distâncias das galáxias, os vastos mapas tridimensionais da teia cósmica e as poderosas percepções estatísticas de nossas simulações de supercomputador, que a verdade sobre o misterioso e tentador fenômeno do fluxo escuro será um dia revelada. O conceito de fluxo escuro, com sua sugestão de um movimento coerente de grande escala de aglomerados de galáxias, é um desafio profundo e direto ao quadro cosmológico padrão de um universo liso e em grande parte uniforme. É um fenômeno que é distinto, mas também profunda e intrigantemente conectado aos outros grandes mistérios escuros do nosso cosmos, a matéria escura e a energia escura. A matéria escura, como vimos, é o andaime gravitacional invisível que domina o conteúdo de matéria do nosso universo. É a teia cósmica na qual as galáxias luminosas e visíveis estão penduradas como joias. As velocidades peculiares de galáxias e aglomerados de galáxias são, na maior parte, uma resposta direta à atração gravitacional desta distribuição de matéria escura subjacente. Um aglomerado de galáxias está caindo no poço gravitacional de um superaglomerado maior, que por sua vez está sendo puxado ao longo de um vasto filamento de matéria escura. O fluxo escuro, se for um fenômeno físico real, é um movimento que está
além vezes deste movimento gravitacional induzido localmente. É um fluxo em massa de grande escala que parece estar sobreposto à dança mais complexa e caótica da teia cósmica. A questão é, qual é a fonte deste movimento extra? É simplesmente a atração gravitacional de uma concentração ainda maior e ainda não mapeada de matéria escura que se encontra além do nosso horizonte observável, ou é um sinal de algo mais exótico? A energia escura é o outro grande mistério escuro. É a forma de energia lisa e gravitacionalmente repulsiva que está impulsionando a expansão acelerada do universo. No modelo cosmológico padrão, presume-se que a energia escura seja uma constante cosmológica, uma forma de energia que é perfeitamente homogênea e isotrópica, a mesma em todos os lugares e em todas as direções. Mas e se não for? E se a energia escura não for uma constante, mas um campo de quintessência dinâmico e ligeiramente não homogêneo? Neste cenário poderia haver variações sutis de grande escala na densidade da energia escura através do universo. E como a energia escura é uma fonte de gravidade, essas variações poderiam, em princípio, criar um gradiente gravitacional de grande escala, uma espécie de colina cósmica, que poderia fazer com que nossa porção local do universo deslizasse em uma direção particular. O fluxo escuro observado poderia ser uma manifestação de nosso próprio universo local, surfando em uma vasta e muito suave onda de energia escura. Esta é uma ideia altamente especulativa, mas muito empolgante, pois nos forneceria nossa primeira, embora muito indireta, pista observacional sobre a natureza da própria energia escura. A relação entre esses três fenômenos escuros é um dos quebra-cabeças centrais e mais profundos de toda a cosmologia moderna. São eles três mistérios separados e não relacionados, ou são manifestações diferentes e talvez interconectadas de um único e mais profundo setor escuro da física, ainda desconhecido. A história do fluxo escuro é uma história que se desenrola na grande e muitas vezes invisível interseção desses três grandes desconhecidos cósmicos. E é uma história que é um poderoso lembrete de que o universo que podemos ver, o mundo luminoso e familiar de estrelas e galáxias, é apenas um traçador fino e talvez muito enganoso de uma realidade muito mais profunda, muito mais escura e muito mais misteriosa. A confirmação da existência do fluxo escuro seria uma descoberta de imensa e verdadeiramente transformadora significância. Seria um momento que nos forçaria a reavaliar fundamentalmente nossa compreensão do universo, de nosso lugar nele e dos próprios limites do nosso conhecimento cósmico. Em seu nível mais básico, um fluxo escuro confirmado seria uma refutação direta e poderosa do princípio cosmológico, a suposição antiga e profundamente acalentada de que o universo em suas maiores escalas é homogêneo e isotrópico. Dir-nos-ia que nosso universo tem uma direção preferencial, uma anisotropia de grande escala, um eixo cósmico. Isso não seria um retorno a um cosmos pré-copernicano e centrado na Terra, mas seria um desvio profundo e profundamente perturbador do princípio moderno e quase religiosamente defendido da mediocridade cósmica. Sugeriria que nossa própria porção local do universo não é uma amostra justa do cosmos como um todo, mas faz parte de um fluxo cósmico muito maior e mais estruturado. As implicações para nossa compreensão da origem e evolução do universo seriam imensas. O modelo inflacionário padrão prevê um universo que é nas maiores escalas quase perfeitamente liso e uniforme. Um fluxo escuro de grande escala e estatisticamente significativo seria um grande desafio para essa imagem. Sugeriria que nossos modelos atuais de inflação são incompletos ou incorretos. Poderia exigir um cenário inflacionário mais complexo e talvez mais caótico, um que pudesse deixar para trás uma inclinação ou gradiente primordial de grande escala na estrutura do espaço-tempo. A descoberta do fluxo escuro também teria um impacto profundo em nossa compreensão da natureza da matéria escura e da energia escura. Como vimos, poderia ser a primeira pista tentadora de que esses componentes misteriosos e escuros do nosso universo são mais complexos, mais dinâmicos e mais não homogêneos do que nossos modelos mais simples supunham.
Mas talvez a implicação mais profunda e existencialmente desafiadora do fluxo escuro seria sua sugestão de uma realidade que se encontra além do nosso próprio universo observável. Se o fluxo está sendo causado pela atração gravitacional de uma vasta e invisível concentração de massa que se encontra além do nosso horizonte cósmico, então seria a primeira peça de evidência direta e empírica da existência de uma realidade transhorizonte. Seria uma confirmação de que nosso próprio universo observável não é toda a história, que é apenas uma parte pequena e influenciada gravitacionalmente de uma estrutura cósmica muito maior e em grande parte inacessível. Esta seria uma descoberta de significância filosófica quase inimaginável. Seria um momento comparável em seu impacto na visão de mundo humana à descoberta por Hubble de que nossa própria galáxia, a Via Láctea, é apenas uma de muitas. Seria outro grande descentramento, outra lição profunda sobre nossa própria pequenez cósmica, e abriria um novo e anteriormente puramente especulativo reino de investigação científica, o estudo da estrutura ultra-grande escala do cosmos, a física do multiverso, a exploração das realidades que se encontram além da borda de nossa própria visão cósmica limitada. A busca pelo fluxo escuro é um empreendimento científico de alto risco e de alta recompensa. O sinal é fraco, a análise é difícil e o potencial de erro sistemático é grande. Mas a recompensa potencial científica e filosófica é imensa. É uma busca que está sendo conduzida nos limites de nossas atuais capacidades observacionais e analíticas. E é uma busca que é um belo testemunho do desejo humano implacável e muitas vezes audacioso de empurrar esses limites, de espiar além do horizonte e de vislumbrar a verdadeira e talvez inimaginável escala e estrutura de nosso lar cósmico. A história de nossa compreensão científica do universo é uma história escrita na linguagem da evidência observacional. É uma história construída não sobre uma base de pura especulação filosófica, mas sobre a moeda forte e muitas vezes difícil de obter dos dados empíricos. E é uma história que tem sido, na maior parte, uma jornada de constante expansão e muitas vezes chocantemente de alargamento de nossos horizontes cósmicos. A descoberta da radiação cósmica de fundo em micro-ondas em 1965 foi um dos grandes e mais cruciais desses marcos observacionais. Foi a descoberta da luz fossilizada do próprio Big Bang, a prova definitiva de que nosso universo teve um começo quente, denso e ardente. E o mapeamento subsequente e cada vez mais preciso das minúsculas flutuações de temperatura nesta luz antiga tornou-se a pedra angular da cosmologia de precisão moderna, permitindo-nos medir a idade, a composição e a geometria do nosso universo com uma precisão de alguns %. A descoberta do desvio para o vermelho das galáxias distantes por Edwin Hubble na década de 1920 foi outra descoberta observacional que mudou paradigmas. Foi a primeira evidência direta de que nosso universo não é estático, mas uma entidade dinâmica e em expansão. E as medições precisas e modernas dessa expansão cósmica, usando as velas padrão das supernovas do tipo Ia, levaram à descoberta ainda mais profunda e misteriosa da expansão acelerada e da existência da energia escura. A descoberta dos primeiros exoplanetas na década de 1990 foi outro grande avanço observacional. Transformou a antiga e puramente filosófica questão da pluralidade de mundos em um campo vibrante e impulsionado por dados da investigação científica moderna. E com os milhares de exoplanetas que foram descobertos por missões como Kepler e TESS, estamos pela primeira vez começando a obter uma resposta estatística à questão de quão comuns ou quão raros são os mundos semelhantes à Terra, potencialmente habitáveis em nossa galáxia. A primeira detecção direta de ondas gravitacionais em 2015 pelo Observatório LIGO foi a mais recente e, de muitas maneiras, a mais profunda dessas grandes revoluções observacionais. Abriu uma janela completamente nova e não eletromagnética para o cosmos, uma janela que nos permite ouvir os cataclismos violentos e anteriormente silenciosos de buracos negros e estrelas de nêutrons em colisão. A história da cosmologia moderna é uma história dessas e de muitas outras belas e poderosas descobertas observacionais. É uma história que é um testemunho do poder da engenhosidade humana,
de nossa capacidade de construir instrumentos cada vez mais poderosos e sensíveis para sondar os segredos do cosmos. E é uma história que está longe de terminar. Com uma nova geração de telescópios de detectores de ondas gravitacionais e de levantamentos de galáxias em grande escala, estamos à beira de uma nova era de descobertas observacionais ainda mais profundas e surpreendentes, descobertas que, sem dúvida, desafiarão nossas teorias atuais e que abrirão novas e ainda não imaginadas vistas em nossa compreensão do universo. A história da descoberta do fluxo escuro é um belo estudo de caso na arte sutil e muitas vezes contenciosa de extrair uma conclusão científica profunda e potencialmente revolucionária de um sinal observacional fraco e ruidoso. É uma história que começou no início dos anos 2000, com uma série de artigos de uma equipe de astrônomos liderada por Alexander Kashlinsky. E é uma história que é um testemunho do poder de uma nova e muito difícil técnica observacional, a medição do efeito Sunyaev-Zeldovich cinemático. A CMB, como vimos, é um banho térmico de fótons notavelmente uniforme que preenche todo o universo, mas não é perfeitamente uniforme. Tem uma anisotropia de dipolo, que é causada pelo nosso próprio movimento através do cosmos. E tem um conjunto de anisotropias primordiais, muito menores os remanescentes fossilizados das flutuações quânticas do universo muito primitivo. O efeito KSZ é um terceiro e ainda mais sutil tipo de anisotropia. É uma anisotropia secundária que não foi criada no universo primitivo, mas mais recentemente pela interação dos fótons da CMB com o gás quente ionizado em um aglomerado de galáxias em movimento. À medida que os fótons da CMB passam por esse gás, uma pequena fração deles se espalhará pelos elétrons em movimento rápido. Se o aglomerado estiver se movendo em relação à CMB, esse espalhamento imprimirá um minúsculo desvio Doppler nos fótons, fazendo com que a CMB pareça ligeiramente mais quente na direção do movimento do aglomerado e ligeiramente mais fria na direção oposta. O efeito é incrivelmente pequeno, da ordem de alguns microkelvin, e é muito difícil de distinguir das anisotropias primordiais muito maiores. Mas usando uma técnica estatística inteligente, empilhando os sinais de centenas de diferentes e cuidadosamente selecionados aglomerados de galáxias brilhantes em raios X, a equipe de Kashlinsky afirmou ter sido capaz de isolar este fraco sinal KSZ. E o que eles encontraram foi uma surpresa. Os aglomerados não pareciam estar se movendo aleatoriamente. Eles pareciam ter um componente de velocidade comum e estatisticamente significativo, um fluxo em massa de cerca de 600 km por segundo em uma direção específica e muito intrigante. Esta foi a primeira e mais direta evidência do fluxo escuro, mas o resultado foi, e permanece altamente controverso. Outras equipes, usando dados diferentes, e em alguns casos mais precisos tanto dos satélites WMAP quanto Planck, não conseguiram reproduzir essa forte detecção. O debate é complexo e altamente técnico. Gira em torno das questões sutis e difíceis de como subtrair adequadamente o sinal CMB primordial, muito mais brilhante, como levar em conta a emissão contaminante de nossa própria galáxia e como modelar adequadamente a complexa dinâmica do gás dentro dos próprios aglomerados de galáxias. É um debate que está na vanguarda da cosmologia de precisão. E é um debate que ainda está de muitas maneiras sem solução. Mas a história do fluxo escuro não é apenas sobre o efeito KSZ. Como vimos, existem outras e completamente independentes maneiras de medir os movimentos de grande escala do universo, usando as velocidades peculiares de grandes amostras de galáxias e supernovas. E muitos desses outros estudos também encontraram indícios de um fluxo em massa de grande escala, um fluxo maior do que o previsto pelo nosso modelo cosmológico padrão. As direções desses fluxos nem sempre são consistentes entre si ou com a detecção original do fluxo escuro, e a significância estatística desses resultados ainda é matéria de debate ativo e muitas vezes acalorado. Mas a persistência dessas anomalias, em diferentes conjuntos de dados e com diferentes e independentes técnicas, é um quebra-cabeça tentador e profundamente intrigante. É um quebra-cabeça que é um lembrete poderoso e belo de que mesmo nesta era de cosmologia de precisão, o universo ainda tem a capacidade de nos surpreender.
A radiação cósmica de fundo em micro-ondas é mais do que apenas uma imagem bonita. É o conjunto de dados cosmológicos mais rico em informações que temos. É um fóssil instantâneo do universo quando tinha apenas algumas centenas de milhares de anos, e é um documento escrito na linguagem sutil e bela da temperatura e da polarização. As flutuações de temperatura na CMB, os minúsculos pontos quentes e frios de uma parte em 100.000, são uma imagem direta e quase imaculada das flutuações de densidade primordiais que foram geradas durante o período da inflação cósmica. As propriedades estatísticas dessas flutuações, sua amplitude geral, sua distribuição de tamanhos, a maneira sutil como sua amplitude muda com a escala, foram medidas com incrível precisão por satélites como o WMAP e o Planck. E essas medições nos permitiram determinar os parâmetros cosmológicos fundamentais do nosso universo, sua idade, sua geometria, sua composição com uma precisão de alguns %. São as medições que estabeleceram o modelo padrão Lambda-CDM da cosmologia como nosso novo e notavelmente bem-sucedido paradigma. Mas a CMB não é apenas um mapa da densidade do universo primitivo, é também um mapa de sua velocidade. As flutuações de densidade primordiais não eram apenas ondas estacionárias. Elas também estavam associadas a um campo de velocidades primordiais, regiões do plasma primordial, que estavam se movendo em relação ao referencial de repouso cósmico geral. E essas velocidades primordiais deixaram sua própria e sutil marca na CMB. Esta é a fonte do efeito Sunyaev-Zeldovich cinemático, o desvio Doppler, que é induzido nos fótons da CMB à medida que passam por um aglomerado de galáxias em movimento. E é na medição cuidadosa e incrivelmente difícil deste efeito que as primeiras e tentadoras pistas do fluxo escuro foram encontradas. A CMB também é uma poderosa luz de fundo que pode ser usada para iluminar toda a história interveniente do universo. À medida que os fótons da CMB viajam até nós por 13,8 bilhões de anos, seus caminhos são curvados e desviados pela atração gravitacional de toda a matéria, pela qual passam um fenômeno conhecido como lente gravitacional, FRACA. Ao medir as sutis distorções estatísticas no padrão dos pontos quentes e frios da CMB, podemos criar um mapa da distribuição de toda a matéria e particularmente da matéria escura entre nós e a superfície de último espalhamento. Esta é uma maneira poderosa e completamente independente de sondar a estrutura de grande escala do universo e de testar nosso modelo cosmológico. E a CMB também é polarizada. A luz da CMB tem uma polarização sutil, mas mensurável, que foi criada pelo espalhamento dos fótons pelos elétrons no plasma primordial. O padrão dessa polarização contém uma riqueza de informações cosmológicas adicionais, e é neste padrão de polarização que um dos grandes e mais procurados santos graais da cosmologia moderna pode estar escondido a assinatura das ondas gravitacionais primordiais do período da inflação cósmica. Essas ondas gravitacionais teriam criado um padrão único e muito fraco de modo Belima, na polarização da CMB, um padrão em espiral semelhante a um vórtice que não pode ser produzido por simples flutuações de densidade. A detecção desses modos B primordiais seria uma confirmação direta e irrefutável da teoria da inflação cósmica e nos daria uma janela direta para a física do universo nas incríveis e, de outra forma, inacessíveis energias dos primeiros momentos da criação. A radiação cósmica de fundo é um presente que continua a dar. É uma única imagem estática e aparentemente simples do universo infantil, mas é uma imagem tão rica, tão complexa e tão cheia de informações que provavelmente estaremos minerando seus segredos por décadas. E é na análise cada vez mais precisa e sutil desta bela e antiga luz que as respostas para algumas das mais profundas e profundas de todas as nossas questões cósmicas, a natureza da inflação, a origem da estrutura e a realidade do fluxo escuro provavelmente serão encontradas. Aglomerados de galáxias, os maiores objetos gravitacionalmente ligados do universo são as grandes cidades cósmicas do nosso cosmos. São vastas e muitas vezes espetaculares congregações de centenas ou mesmo milhares de galáxias individuais, todas orbitando dentro de um halo comum e imensamente massivo de matéria escura.
E não são apenas belos objetos astronômicos, são também poderosos e unicamente valiosos laboratórios cosmológicos. Eles são os picos mais massivos e, portanto, os mais viesados no campo de flutuação de densidade primordial, e assim seu número e sua distribuição espacial são uma sonda muito sensível dos parâmetros cosmológicos subjacentes, simplesmente contando o número de aglomerados de galáxias em função de sua massa e seu desvio para o vermelho, podemos impor poderosas restrições sobre a quantidade total de matéria no universo, sobre a natureza da energia escura e sobre a amplitude das flutuações de densidade iniciais. Aglomerados de galáxias também são poderosas lentes gravitacionais. A imensa concentração de massa em um aglomerado, a maior parte da qual está na forma de matéria escura, cria um poço gravitacional profundo e poderoso que pode curvar e distorcer significativamente a luz das galáxias de fundo mais distantes que se encontram atrás dele. Isso pode criar um padrão belo e cientificamente inestimável de arcos distorcidos e imagens múltiplas, uma miragem cósmica que pode ser usada para mapear a distribuição da massa e particularmente da matéria escura no aglomerado com incrível precisão. Esta é uma de nossas maneiras mais diretas e poderosas de estudar as propriedades da matéria escura e de testar nossas teorias da gravidade no regime de campo forte. O gás quente emissor de raios X, que preenche os vastos espaços entre as galáxias em um aglomerado, é outra fonte rica de informações cosmológicas. A temperatura e a densidade desse gás são uma medida direta da profundidade do poço de potencial gravitacional do aglomerado, fornecendo uma maneira independente de medir sua massa total. E como vimos, o movimento desse gás em relação a CMB pode ser usado para medir a velocidade peculiar do aglomerado através do efeito Sunyaev-Zeldovich cinemático. Esta é a mesma técnica que foi usada na primeira e tentadora detecção do fluxo escuro. Aglomerados de galáxias são, em um sentido muito real, os canários na mina de carvão cósmica. Eles são as maiores e, de muitas maneiras, as mais simples de todas as estruturas cósmicas, e por isso são frequentemente o primeiro lugar onde podemos procurar por assinaturas sutis e, muitas vezes, inesperadas de uma física nova e ainda não descoberta. O estudo de seus movimentos, de sua distribuição, de sua estrutura interna, é um empreendimento multifacetado e profundamente interdisciplinar, um empreendimento que combina as ferramentas da astronomia óptica, da astronomia de raios X, radioastronomia das lentes gravitacionais e de simulações de computador em grande escala. E é um empreendimento que está no cerne de nossa busca para entender a estrutura de grande escala de nosso universo e para procurar pelo sussurro fraco e talvez muito estranho do misterioso e profundamente fascinante fenômeno do fluxo escuro. A distribuição de galáxias em grande escala no nosso universo, a teia cósmica, é uma das estruturas mais belas e profundas de toda a natureza. É uma tapeçaria vasta e intrincada de filamentos de paredes e de aglomerados, todos tecidos com os fios invisíveis da matéria escura e todos separados por vastos vazios cósmicos, em grande parte vazios. E é uma estrutura que é um fóssil direto e quase imaculado das minúsculas flutuações quânticas que foram geradas nos primeiros e fugazes momentos da existência do universo. A história de como essa teia foi formada é a história de um processo físico simples e muito poderoso, a instabilidade gravitacional. O universo na época do Big Bang era uma sopa quase perfeitamente lisa e uniforme de matéria e de radiação, mas não era perfeitamente liso. Tinha minúsculas variações de uma parte em 100.000 em sua densidade, os remanescentes macroscópicos das flutuações quânticas primordiais. E em um universo dominado pela gravidade, essas minúsculas inhomogeneidades iniciais estão destinadas a crescer. Uma região que começa com uma densidade ligeiramente acima da média terá uma atração gravitacional ligeiramente mais forte que a média. Ela começará a atrair a matéria de suas regiões circundantes de menor densidade. Isso a torna ainda mais densa, o que por sua vez aumenta sua atração gravitacional, que por sua vez atrai ainda mais matéria. É um processo clássico de rico fica mais rico descontrolado. Ao longo dos bilhões de anos da história cósmica, este processo simples e implacável de colapso gravitacional
transformou o universo infantil liso e quase sem características no universo adulto rico e lindamente estruturado que vemos hoje. As regiões superdensas inicialmente esféricas colapsaram para formar os halos densos e aproximadamente esféricos de matéria escura, que são os lares de galáxias individuais e aglomerados de galáxias. As superdensidades filamentosas, inicialmente lineares, colapsaram para formar os vastos e muitas vezes espetaculares filamentos da teia cósmica. E as regiões inicialmente subdensas tiveram sua matéria drenada, tornando-se os vastos e, em grande parte, vazios cósmicos. As propriedades estatísticas detalhadas desta teia cósmica, os tamanhos dos vazios, a espessura dos filamentos, a massa dos aglomerados, a maneira como todos estão interconectados, são uma sonda muito sensível do modelo cosmológico subjacente. Elas dependem da quantidade total de matéria no universo, da natureza da matéria escura, das propriedades da energia escura e das propriedades estatísticas específicas das flutuações primordiais iniciais. Ao criar vastos e cada vez mais precisos mapas tridimensionais da distribuição das galáxias com levantamentos de desvio para o vermelho, em grande escala como o Sloan Digital Sky Survey, podemos medir essas propriedades estatísticas com incrível precisão. E ao comparar essas medições com as previsões de nossos modelos teóricos e de nossas simulações de computador em grande escala, podemos realizar um teste poderoso e muito rigoroso de nosso paradigma cosmológico geral. O estudo da teia cósmica também é uma ferramenta crucial na busca pelo fluxo escuro. A atração gravitacional da teia cósmica é a fonte primária e, no modelo padrão, a única das velocidades peculiares das galáxias. Ao mapear essa teia, podemos construir um modelo do campo gravitacional local e podemos então prever quais vezes deveriam ser os movimentos das galáxias. Qualquer desvio de grande escala e estatisticamente significativo dessa previsão, qualquer fluxo que não possa ser explicado pela atração da teia cósmica visível, é uma assinatura potencial e profundamente empolgante de um fenômeno cósmico novo e ainda não explicado. As ferramentas do cosmólogo observacional moderno são um testemunho belo e poderoso da capacidade humana de estender nossos sentidos e de sondar os segredos mais profundos e distantes do universo. No coração deste conjunto de ferramentas está o telescópio em todas as suas muitas e maravilhosamente diversas formas. Os grandes telescópios ópticos terrestres, com seus espelhos gigantes de vários metros e seus sofisticados sistemas de óptica adaptativa, que podem corrigir o efeito de desfoque da atmosfera da Terra, são nossas principais ferramentas para criar os vastos mapas tridimensionais da teia cósmica. O Sloan Digital Sky Survey, com seu telescópio dedicado de 2,5 metros no Observatório de Apache Point, no Novo México, tem sido o cavalo de batalha deste campo nas últimas 2 décadas. E a próxima geração de instrumentos de levantamento, como o Dark Energy Spectroscopic Instrument, no telescópio Mayau de 4 metros em Kitt Peak, e o Observatório Vera-C, Rubin, com seu revolucionário design de 3 espelhos de 8,4 metros e sua câmera de 3,2 gigapixels, estão prontos para expandir esses mapas para cobrir um volume muito maior do universo e com uma profundidade e precisão muito maiores. Os telescópios espaciais, como o Telescópio Espacial Hubble e seu sucessor, o Telescópio Espacial James Webb, são nossas principais ferramentas para espiar o passado até as épocas mais remotas da formação de galáxias. Ao colocar um telescópio acima da atmosfera, podemos alcançar um nível de nitidez e de sensibilidade que simplesmente não é possível do solo. E ao observar na parte infravermelha do espectro, como faz o telescópio Webb, podemos ver a luz altamente deslocada para o vermelho dos objetos cósmicos mais distantes e, portanto, os mais antigos. Mas nossa visão do universo não se limita ao óptico e ao infravermelho. Uma série de outros telescópios especializados nos permite ver o cosmos sob uma luz completamente diferente e muitas vezes complementar. Os grandes radiotelescópios, como o Atacama Large Millimeter Submillimeter Array no deserto alto do Chile, podem espiar as nuvens moleculares frias, escuras e empoeiradas, onde novas estrelas e planetas estão nascendo.
Os telescópios de raios-x, como o Observatório de Raios-X Chandra e o XMM Newton, podem ver o gás quente de 1 milhão de graus que preenche os vastos espaços entre as galáxias em um aglomerado e a matéria que está sendo aquecida a temperaturas extremas enquanto espirala para um buraco negro supermassivo. E os observatórios de ondas gravitacionais como LIGO e Virgo são nossos novos e revolucionários ouvidos no cosmos, permitindo-nos ouvir os tremores fracos e anteriormente silenciosos na própria estrutura do espaço-tempo, para analisar a torrente imensa e muitas vezes esmagadora de dados que flui de volta desses diversos e poderosos instrumentos. Os cosmólogos contam com um conjunto igualmente sofisticado e poderoso de ferramentas computacionais estatísticas. As simulações de N-corpos em grande escala que podem modelar a evolução de bilhões e em breve trilhões de partículas de matéria escura em um universo em expansão são uma ferramenta essencial para conectar nossos modelos teóricos com nossos dados observacionais. E as novas e rapidamente evoluindo técnicas de aprendizado de máquina e inteligência artificial estão se tornando uma ferramenta indispensável para peneirar esses vastos e complexos conjuntos de dados para encontrar os padrões sutis e, muitas vezes, ocultos, e para fazer as novas e muitas vezes inesperadas descobertas que estão impulsionando nosso campo. O estudo de um fenômeno como o fluxo escuro é um empreendimento que requer a aplicação total e profundamente sinérgica de todas essas diferentes e maravilhosamente complementares ferramentas. É um quebra-cabeça que só pode ser resolvido juntando as pistas sutis de uma ampla gama de diferentes e independentes linhas de evidência. E é um belo exemplo de como a ciência moderna de grandes dados em sua forma mais ambiciosa e profunda é uma aventura humana profundamente colaborativa e verdadeiramente global. As estruturas teóricas que usamos para entender a origem e a evolução do universo são algumas das construções intelectuais mais belas, poderosas e ambiciosas de toda a história da ciência. No topo desta pirâmide teórica está a teoria da relatividade geral de Einstein, nossa moderna e incrivelmente bem-sucedida teoria da gravidade. É a teoria que fornece a linguagem dinâmica e geométrica para descrever o espaço-tempo em expansão e evolução do nosso universo. E é a teoria que faz as previsões precisas e bem testadas para os fenômenos de grande escala da expansão cósmica das lentes gravitacionais e da radiação cósmica de fundo. O segundo grande pilar de nossa compreensão teórica é o modelo padrão da física de partículas. Esta é uma teoria quântica de campos que descreve as outras três forças fundamentais da natureza e todas as partículas elementares conhecidas. O modelo padrão é essencial para entender a física do universo muito primitivo e muito quente, a física da nucleossíntese do Big Bang e a física dos processos que estão em jogo nos corações das estrelas e nos fenômenos astrofísicos mais energéticos. Essas duas teorias, a relatividade geral e o modelo padrão, quando combinadas no quadro do modelo do Big Bang quente, formam nosso modelo padrão e notavelmente bem-sucedido de cosmologia. Mas este modelo padrão é, como vimos, incompleto. Ele requer a adição de uma série de ingredientes novos e ainda não explicados para corresponder às nossas modernas observações de precisão. Requer um período de inflação cósmica no universo muito primitivo para explicar a lisura e a planicidade observadas do nosso cosmos. Requer a existência de matéria escura para explicar os movimentos observados das galáxias e a formação da estrutura de grande escala. E requer a existência de energia escura para explicar a expansão acelerada observada do universo. Esses três novos ingredientes, inflação, matéria escura e energia escura, são as grandes e ainda em grande parte misteriosas fronteiras da física fundamental moderna. E as estruturas teóricas que foram desenvolvidas para tentar explicá-los, como supersimetria ou teoria das cordas ou quintessência, são as extensões especulativas e muitas vezes belas de nosso quadro teórico padrão. A teoria do fluxo escuro, se fosse confirmada, seria outra extensão e talvez ainda mais radical. É um fenômeno que não é previsto pelo nosso modelo padrão lambda-CDM, e para explicá-lo provavelmente precisaríamos invocar uma nova e ainda desconhecida estrutura teórica.
Esta poderia ser uma estrutura que modifica nossa compreensão das condições iniciais do universo, que modifica nossa compreensão da natureza da energia escura, ou que até mesmo em sua forma mais radical, modifica nossa compreensão das leis fundamentais da própria gravidade. O desenvolvimento e o teste dessas novas estruturas teóricas são o trabalho principal e muitas vezes o mais empolgante do cosmólogo teórico moderno. É um processo criativo e muitas vezes profundamente intuitivo, um processo que envolve uma dança delicada e muitas vezes muito bela entre o rigor da matemática, as restrições da observação e o jogo livre e muitas vezes muito selvagem da imaginação humana. E é um processo que é um testemunho do desejo humano profundo e talvez interminável de construir uma história intelectual coerente, bela e completa de nosso lar cósmico. O conceito de fluxo escuro, com sua sugestão tentadora de um universo sendo influenciado por forças e estruturas que se encontram além do nosso próprio horizonte observável, é um conceito que está profunda e inextricavelmente ligado à teoria da inflação cósmica. A inflação, como vimos, é a teoria de que nosso universo passou por um período de expansão exponencial hiperacelerada em seus primeiros e fugazes momentos. E uma das consequências mais profundas e estonteantes desta teoria é a ideia da inflação eterna. Nesta imagem, nosso próprio universo observável é apenas uma pequena porção causalmente conectada de um meta-universo muito maior e eternamente em inflação. E neste vasto e infinitamente reprodutor meta-universo, outros universos bolha como o nosso estão constantemente sendo formados. É uma visão de um multiverso cósmico, uma vasta e talvez infinita espuma de outros mundos. E é neste contexto de um multiverso que o fenômeno do fluxo escuro pode encontrar um novo e profundamente especulativo lar teórico. Uma das possibilidades mais intrigantes e dramáticas é que nosso próprio universo bolha teve em seu passado distante um encontro próximo ou mesmo uma colisão direta com outra bolha próxima. Tal colisão teria sido um evento cataclísmico, um evento que teria deixado uma cicatriz profunda e potencialmente observável na própria estrutura do nosso espaço-tempo. Poderia ter desencadeado uma onda de choque que se propagaria pelo nosso universo, criando um padrão de grande escala e altamente anisotrópico de flutuações de densidade e de temperatura na radiação cósmica de fundo. E poderia ter dado um chute de grande escala e coerente à nossa porção local do universo, colocando-a em movimento em relação ao referencial de repouso cósmico geral, um movimento que poderíamos hoje estar observando como fluxo escuro. Esta é uma ideia altamente especulativa, mas profundamente fascinante. É uma teoria que faz uma série de previsões específicas e, em princípio, testáveis. A busca pelas reveladoras contusões circulares na CMB, que poderiam ser a assinatura de tal colisão de bolhas, é uma área de pesquisa ativa e contínua. E a medição das propriedades estatísticas dos fluxos de grande escala em nosso universo, a busca por um padrão de movimento específico e teoricamente previsto que poderia ser o remanescente de tal chute primordial, é outra maneira poderosa de testar essa ideia extraordinária. Outra possibilidade, e talvez menos dramática, é que o fluxo escuro não seja o resultado de uma colisão direta, mas simplesmente o resultado da influência gravitacional de longo alcance dos outros universos bolha em nossa vizinhança, local do multiverso. Se a distribuição dessas outras bolhas não for perfeitamente uniforme, se houver uma superbolha grande e relativamente próxima, ou um supervazio grande e relativamente vazio na paisagem do multiverso, então, isso poderia criar um gradiente gravitacional sutil, mas de grande escala, uma inclinação na estrutura do meta-universo que poderia estar puxando nossa própria bolha local em uma direção particular. Esta é uma ideia ainda mais difícil de testar, pois os efeitos seriam muito mais sutis. Mas é uma ideia bela e profundamente profunda. É uma ideia que sugere que nosso universo não é uma realidade ilha isolada, mas um membro aberto e interativo de uma comunidade cósmica muito maior e mais complexa. A relação entre a inflação cósmica, o multiverso e o fluxo escuro é uma jornada às fronteiras mais profundas e especulativas da cosmologia teórica moderna. É uma jornada cheia de belas ideias de matemática complexa
e de um profundo e duradouro senso de maravilha com o vasto e talvez infinito potencial criativo do cosmos. A questão de se o fluxo escuro pode ser explicado por nossas teorias existentes da gravidade ou se requer um novo e mais radical tipo de física é uma das questões centrais e mais empolgantes no debate contínuo sobre o fluxo escuro. Em sua essência, esta é uma questão sobre a validade da teoria da relatividade geral de Einstein nas escalas cosmológicas muito grandes. A relatividade geral é nossa teoria padrão e incrivelmente bem-sucedida da gravidade. Foi testada com precisão primorosa em nosso próprio sistema solar na cronometragem de pulsares binários e na detecção direta de ondas gravitacionais. E é o fundamento teórico sobre o qual todo o nosso modelo cosmológico padrão é construído. No contexto deste modelo padrão, as velocidades peculiares de galáxias e aglomerados de galáxias são entendidas como uma resposta direta e puramente gravitacional à distribuição de matéria e particularmente de matéria escura no universo. Um fluxo escuro, se for um fenômeno físico real e se for maior do que o que pode ser explicado pela atração gravitacional das estruturas conhecidas de grande escala dentro do nosso universo observável, seria um desafio direto e profundo a essa imagem. A primeira e mais conservadora explicação é que nossos mapas da estrutura de grande escala são simplesmente incompletos. Talvez haja uma vasta e ainda não mapeada concentração de matéria, um superatrator, que se encontra logo além de nossos atuais limites de pesquisa e que é responsável pelo fluxo observado. Esta seria uma descoberta empolgante, mas não revolucionária. Não exigiria nenhuma nova física, apenas um mapa melhor e mais completo de nossa vizinhança cósmica. Mas e se o fluxo persistir mesmo depois de termos levado em conta toda a matéria que podemos ver e que podemos inferir dentro do nosso horizonte observável? É aqui que as possibilidades mais radicais e empolgantes entram em jogo. Uma é que nossa compreensão da própria gravidade é incompleta. A relatividade geral é uma teoria bela e muito bem-sucedida, mas não é a única teoria possível da gravidade. Existem várias teorias de gravidade modificada, teorias que são projetadas para se comportar exatamente como a relatividade geral nas pequenas escalas do sistema solar, mas que podem ter um comportamento diferente e mais complexo nas escalas cosmológicas muito grandes. Algumas dessas teorias, por exemplo, introduzem uma nova quinta força da natureza de longo alcance, uma força que poderia ser responsável tanto pela expansão acelerada do universo quanto pelo fluxo escuro de grande escala das galáxias. O teste dessas teorias de gravidade modificada é um objetivo principal da pesquisa cosmológica moderna, e o estudo dos fluxos de grande escala no universo é uma de nossas ferramentas mais poderosas para fazê-lo. Outra possibilidade, e ainda mais exótica, é que o fluxo escuro seja um sinal de uma anisotropia fundamental e ainda não explicada no próprio universo, uma direção preferencial que está tecida na própria estrutura espaço-tempo. Esta seria uma descoberta profunda e profundamente perturbadora. Seria uma violação direta do princípio cosmológico e nos forçaria a repensar completamente nossas suposições mais básicas e mais queridas sobre a natureza do cosmos. A busca pelo fluxo escuro é uma busca que está sendo conduzida nos limites de nossa atual compreensão observacional e teórica. É uma busca que nos está a impulsionar a criar melhores mapas de nosso universo, a realizar testes mais precisos de nossa teoria da gravidade e a pensar de forma mais criativa e audaciosa sobre a natureza fundamental da própria realidade. E é uma busca que é um belo testemunho do poder da ciência de questionar constantemente suas próprias e mais fundamentais suposições e de estar sempre aberta à possibilidade de uma nova e mais profunda surpresa. A teia cósmica, a vasta e bela estrutura filamentar do universo em grande escala, é o esqueleto visível e gravitacional sobre o qual todo o drama cósmico se desenrola. E o estudo de sua estrutura e de sua dinâmica é a chave para entender uma série de questões cosmológicas fundamentais da natureza da matéria escura, a realidade do fluxo escuro. A teia cósmica é uma manifestação direta e incrivelmente bela das flutuações de densidade primordiais
que foram geradas durante o período da inflação cósmica. As regiões que começaram com uma densidade ligeiramente acima da média ao longo dos bilhões de anos da história cósmica colapsaram sob a influência da gravidade para formar os densos e muitas vezes espetaculares aglomerados de galáxias, as grandes cidades cósmicas do nosso universo. As regiões que começaram com uma densidade ligeiramente abaixo da média tiveram sua matéria drenada, tornando-se os vastos e em grande parte vazios cósmicos, os grandes desertos cósmicos, e as regiões intermediárias, as vastas paredes, semelhantes a lençóis e os longos e sinuosos filamentos, tornaram-se as rodovias cósmicas, os canais ao longo dos quais as galáxias e a matéria escura estão fluindo dos vazios para os aglomerados. O estudo dos movimentos das galáxias dentro desta teia é uma ferramenta poderosa para a cosmologia. Essas velocidades peculiares são uma sonda direta e muito sensível do campo gravitacional subjacente que está sendo gerado pela distribuição da matéria escura. Ao medir essas velocidades e compará-las com as previsões de nossos modelos, podemos realizar um teste poderoso e muito rigoroso de nosso paradigma cosmológico geral. O fenômeno do fluxo escuro é, em sua essência, uma afirmação sobre uma característica específica e muito estranha deste campo de velocidade peculiar. É a afirmação de que nas escalas muito grandes existe um fluxo em massa coerente e estatisticamente significativo, um movimento comum de toda a nossa porção local da teia cósmica, um movimento que não pode ser explicado pela atração gravitacional das estruturas conhecidas dentro dessa porção. As implicações de tal fluxo para nossa compreensão da teia cósmica seriam profundas. Sugeriria que a própria teia não é um sistema fechado e autônomo, mas um sistema aberto e interativo. Sugeriria que nossa teia cósmica local é apenas uma pequena parte de uma hiperteia muito maior e talvez ainda mais complexa, uma estrutura cuja influência gravitacional pode alcançar através do vasto e aparentemente intransponível abismo do nosso horizonte cósmico. O estudo da teia cósmica é um campo que ainda está em sua infância. Criamos nas últimas décadas os primeiros e ainda relativamente esparsos mapas de nossa vizinhança cósmica local. Mas com a próxima geração de levantamentos de galáxias em grande escala, estamos prontos para expandir esses mapas para cobrir um volume muito maior do universo e com um detalhe muito maior e muito mais belo. E nesses novos e vastos mapas cósmicos, poderemos procurar com uma nova e muito maior precisão pela assinatura sutil e talvez revolucionária do misterioso e profundamente fascinante fenômeno do fluxo escuro. O uso de simulações de computador em grande escala tornou-se uma ferramenta absolutamente essencial e incrivelmente poderosa na busca cosmológica moderna para entender a formação e a evolução da estrutura em grande escala do universo e para testar nossas teorias contra os dados complexos e muitas vezes ruidosos de nossas observações. Uma simulação cosmológica moderna é um empreendimento computacional monumental. É um universo em uma caixa, um cosmos virtual que é criado e evoluído dentro de um supercomputador. A simulação normalmente começa com um volume grande e representativo do universo, preenchido com um vasto número de partículas que representam a matéria escura. As condições iniciais para essas partículas, suas posições e suas velocidades, são cuidadosamente escolhidas para corresponder às propriedades estatísticas das flutuações de densidade primordiais que foram medidas na radiação cósmica de fundo em micro-ondas. O computador então passo a passo calcula a força gravitacional entre cada partícula individual e move as partículas de acordo com essas forças e com a expansão de fundo geral do universo. Ao longo de muitos desses pequenos passos de tempo que podem corresponder a bilhões de anos de evolução cósmica, o estado inicial simples e quase sem características da simulação evolui através do processo implacável e belo da instabilidade gravitacional para uma teia cósmica rica e complexa de filamentos de paredes e de halos, uma estrutura que se parece notável e belamente com a que observamos em nosso próprio universo real. Essas simulações são uma ferramenta poderosa para testar nossos modelos teóricos. Podemos executar simulações com diferentes parâmetros cosmológicos, uma quantidade diferente de matéria escura,
um tipo diferente de energia escura, um conjunto diferente de condições iniciais, e podemos então comparar as propriedades estatísticas dos universos virtuais resultantes com as propriedades do nosso próprio. Esta é uma maneira poderosa de restringir nosso modelo cosmológico, de encontrar o conjunto específico e único de parâmetros que melhor descreve nossa própria realidade cósmica. No contexto do fluxo escuro, essas simulações são uma ferramenta particularmente crucial. Elas nos permitem perguntar e responder a uma questão muito precisa e muito importante em um universo lambda CDM padrão com as condições iniciais que foram medidas pelo satélite Planck. Quão provável é que observássemos um fluxo em massa de grande escala da magnitude que foi reivindicada pelos proponentes do fluxo escuro? As simulações nos permitem criar um conjunto grande e estatisticamente robusto de possíveis universos lambda CDM. Podemos então medir o fluxo em massa em cada um desses universos simulados e podemos construir uma distribuição de probabilidade, uma variância cósmica para essa quantidade. Esta é a linha de base contra a qual devemos comparar nossa própria única e necessariamente ruidosa observação de nosso próprio universo real. O estado atual e ainda um tanto contencioso desta comparação é que os fluxos em massa observados em alguns dos levantamentos de velocidade peculiar parecem ser um pouco maiores do que o que é tipicamente encontrado nas simulações. A discrepância não está ainda no nível de uma descoberta de 5 sigmas, mas é uma tensão tentadora e profundamente intrigante, uma dica de que pode haver algo faltando ou algo errado com nosso modelo cosmológico, padrão e de outra forma notavelmente bem-sucedido. O futuro deste campo reside no desenvolvimento de simulações ainda maiores e mais sofisticadas, simulações que podem modelar não apenas a matéria escura, mas também a física complexa e muitas vezes confusa da matéria bariônica, normal, o gás, as estrelas, o feedback de supernovas e de núcleos galácticos ativos. E reside na colaboração próxima e profundamente sinérgica entre os teóricos que estão construindo esses universos virtuais e os observadores que estão mapeando o nosso real. É neste diálogo rico e belo entre o simulado e o observado que as próximas grandes descobertas em nossa compreensão do cosmos serão sem dúvida encontradas. A história da cosmologia moderna, desde a descoberta do universo em expansão até o mapeamento da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, é uma história que teve um impacto profundo e muitas vezes muito humilhante em nossa compreensão de nosso próprio lugar no cosmos. É uma história que nos levou a uma longa e muitas vezes vertiginosa jornada de descentramento. Não estamos no centro do sistema solar. Não estamos no centro da galáxia. Nossa galáxia não está no centro do universo, e nosso próprio universo pode não ter um centro. Vivemos em um universo que é em suas maiores escalas e com uma aproximação muito boa homogêneo e isotrópico, um universo que não tem uma posição especial ou privilegiada. Este é o princípio cosmológico, e é a expressão moderna e mais profunda da ideia copernicana de nossa própria mediocridade cósmica. Mas este não é o fim da história. As descobertas das últimas décadas adicionaram um novo e, de certa forma, um conjunto ainda mais profundo de descentramentos à nossa história cósmica. Descobrimos que a própria matéria da qual somos feitos, a matéria bariônica dos átomos e das estrelas, é uma minoria minúscula e quase insignificante de 5% no orçamento de energia cósmica. A vasta maioria do universo é feita de matéria escura e energia escura, substâncias misteriosas e invisíveis cuja natureza ainda não entendemos. Não estamos apenas em um lugar comum, somos feitos do material errado, e descobrimos que todo o nosso universo observável pode ser apenas uma bolha minúscula e talvez insignificante em um multiverso muito maior e talvez eternamente em inflação. Toda a nossa realidade cósmica pode ser apenas uma de um vasto e talvez infinito número de outras realidades paralelas. O fenômeno do fluxo escuro, se fosse confirmado, seria outra e muito estranha reviravolta nesta longa e muitas vezes perturbadora história de descentramento cósmico. Dir-nos-ia que nosso universo não é de fato perfeitamente isotrópico. Ele tem uma direção preferencial, um eixo cósmico, um fluxo de grande escala e ainda não explicado.
Isso não seria um retorno a uma visão de mundo pré-copernicana centrada no universo, mas seria um desvio profundo e profundamente perturbador da ideia simples e de muitas maneiras reconfortante de um cosmos perfeitamente uniforme e perfeitamente medíocre. Sugeriria que nossa própria porção local do universo é de alguma forma profunda e ainda não explicada, especial. Não especial no sentido de estar no centro, mas especial no sentido de fazer parte de um rio cósmico muito maior e mais estruturado. As implicações filosóficas disso são imensas. Isso nos força a confrontar os próprios limites de nosso conhecimento científico e a lidar com a possibilidade de que nosso universo seja um lugar muito mais complexo, muito mais estruturado e muito mais misterioso do que nossas teorias, mais simples e elegantes, nos fariam acreditar. É uma jornada que é de muitas maneiras, uma jornada de volta a uma maneira mais antiga e talvez mais humilde de ver o mundo, uma maneira que está menos focada na busca por uma lei única, simples e universal, e está mais aberta à possibilidade de um universo que é cheio de diversidade, de complexidade e de um mistério profundo e duradouro. A história do fluxo escuro, com suas tentadoras pistas de uma realidade que se encontra além do nosso próprio horizonte observável, é uma história que está profunda e inextricavelmente ligada às condições primordiais e ainda em grande parte misteriosas do universo muito primitivo. A estrutura em grande escala que vemos hoje, as galáxias, os aglomerados, a teia cósmica, é um fóssil direto e gravitacionalmente amplificado das minúsculas flutuações de densidade que estavam presentes no universo quando ele tinha apenas algumas centenas de milhares de anos, as flutuações que vemos impressas na radiação cósmica de fundo em micro-ondas. E essas flutuações primordiais são, por sua vez, consideradas os remanescentes macroscópicos das flutuações quânticas microscópicas que foram geradas durante o período da inflação cósmica, nos primeiros e fugazes momentos da existência do universo. No modelo padrão e mais simples de inflação, assume-se que essas flutuações quânticas primordiais sejam gaussianas e isotrópicas. Gaussiano significa que suas propriedades estatísticas são muito simples e são completamente descritas por seu espectro de potência, a quantidade de flutuação em cada escala espacial diferente. Isotrópico significa que essas propriedades estatísticas são as mesmas em todas as direções no céu. O modelo padrão de inflação de campo único e rolagem lenta faz uma previsão muito específica e muito bem-sucedida para essas propriedades, uma previsão que foi confirmada com precisão impressionante pelo satélite Planck. Mas e se o processo de inflação fosse mais complexo e se envolvesse múltiplos campos inflacionários interagentes? E se a geometria do universo primitivo não fosse perfeitamente simples e uniforme? Nesses cenários inflacionários mais complexos e caóticos, é possível que as flutuações primordiais não fossem perfeitamente gaussianas ou perfeitamente isotrópicas. Poderia haver correlações sutis não gaussianas entre as flutuações em diferentes escalas. E poderia haver uma anisotropia estatística sutil, uma direção preferencial no céu ao longo da qual as flutuações eram ligeiramente mais fortes ou mais fracas. E essas não gaussianidades e anisotropias primordiais, se existissem, teriam sido impressas na radiação cósmica de fundo em micro-ondas e também teriam semeado um conjunto de velocidades primordiais de grande escala e altamente não triviais no universo primitivo. O fluxo escuro, se for um fenômeno físico real, poderia ser uma assinatura observacional direta e muito poderosa desse tipo de física do universo primitivo, mais complexa e interessante. Poderia ser o remanescente fossilizado de um campo de velocidade primordial de grande escala que foi gerado por um processo inflacionário não padrão. A busca por essas assinaturas sutis e ainda não detectadas de não gaussianidade e de anisotropia na radiação cósmica de fundo em micro-ondas é uma das grandes e mais empolgantes fronteiras da cosmologia observacional moderna, e é uma busca que está profunda e inextricavelmente ligada à busca pela realidade e pela origem do misterioso e profundamente fascinante fenômeno do fluxo escuro. O destino final do nosso universo, o capítulo final na longa e bela história cósmica, é uma questão que está profunda e inextricavelmente ligada à natureza da energia escura
que está impulsionando sua atual expansão acelerada. E o fenômeno do fluxo escuro, se for um efeito real e fisicamente significativo, poderia nos fornecer uma nova e muito poderosa pista em nossa busca para entender este mistério cósmico final. No modelo cosmológico padrão, onde a energia escura é uma constante cosmológica simples, e constante o futuro do universo é relativamente simples, embora um tanto sombrio. É um futuro de expansão eterna e cada vez mais acelerada, um grande congelamento ou uma morte térmica, um futuro onde as galáxias se afastarão umas das outras em uma escuridão eterna, fria e solitária. Mas se a energia escura não for uma constante, se for um campo de quintessência dinâmico e em evolução, então, o futuro pode ser muito mais complexo e muito mais interessante. E a existência de um fluxo escuro de grande escala poderia ser uma pista tentadora de que este é de fato o caso. Como vimos, um fluxo escuro poderia ser o resultado de um gradiente de grande escala e muito suave na densidade do campo de quintessência. Isso significaria que a energia escura não é perfeitamente lisa e uniforme, mas tem uma estrutura de grande escala própria. E se tem uma estrutura, é provável que seja dinâmica, que esteja evoluindo. Isso abriria um conjunto totalmente novo e muito mais rico de possibilidades para o futuro do nosso universo. Se a densidade de energia do campo de quintessência está atualmente diminuindo, então, a aceleração cósmica poderia um dia desacelerar e talvez até reverter, levando a um futuro grande colapso. Se por outro lado a densidade de energia do campo de quintessência está aumentando vezes um cenário conhecido como energia fantasma, então o futuro poderia ser ainda mais dramático, uma grande ruptura, um futuro onde a força repulsiva cada vez maior da energia escura eventualmente se tornaria tão forte que rasgaria todas as estruturas ligadas no universo, dos aglomerados de galáxias, às estrelas, aos planetas e eventualmente aos próprios átomos. O estudo do fluxo escuro, então, não é apenas um estudo dos movimentos atuais de grande escala do nosso universo. É também, em um sentido muito real e muito profundo, um estudo do nosso destino cósmico. O movimento coerente fraco e sutil de um aglomerado de galáxias distante poderia ser a primeira e a mais importante pista que nos permitirá distinguir entre esses futuros cósmicos diferentes e dramaticamente divergentes. É uma pista que poderia nos dizer se nosso universo está destinado a um longo, lento e silencioso desvanecimento em uma escuridão eterna, ou a um ato final muito mais violento, muito mais dramático e muito mais espetacular. A busca pelo fluxo escuro e a mais ampla busca científica para entender a estrutura em grande escala e a dinâmica do nosso universo é uma jornada que está sendo realizada nas fronteiras de nossas capacidades tecnológicas. É uma jornada que está sendo possibilitada por uma nova e revolucionária geração de telescópios de levantamentos e de ferramentas computacionais. E é uma jornada que está prestes a entrar em uma nova e ainda mais empolgante era de descobertas nos próximos anos e décadas. O Observatório Vera C. Rubin, que está atualmente em construção no topo de uma montanha no Chile, está pronto para revolucionar o campo da cosmologia no domínio do tempo. Com seu espelho gigante de 8,4 metros e sua câmera de 3,2 gigapixels, ele pesquisará todo o céu do sul a cada poucas noites por uma década, criando um filme profundo e dinâmico do universo em evolução. Seu vasto e primorosamente calibrado conjunto de dados de bilhões de galáxias e supernovas nos permitirá medir as velocidades peculiares e mapear os fluxos de grande escala do cosmos com uma precisão e um poder estatístico muito além de qualquer coisa que possamos alcançar hoje. O Telescópio Espacial Euclide, uma missão da Agência Espacial Europeia, fornecerá uma visão complementar e muito poderosa. Ele criará um mapa de alta resolução das formas de bilhões de galáxias, permitindo-nos medir as sutis distorções de lente gravitacional fraca que são causadas pela estrutura interveniente de grande escala. Isso nos fornecerá um mapa direto e muito preciso da distribuição da matéria escura, um mapa que pode então ser usado para prever o campo de velocidade peculiar gravitacional e para procurar pela assinatura anômala e profundamente empolgante do fluxo escuro. E o Square Kilometry Array,
O radiotelescópio global de próxima geração fornecerá ainda outra e muito poderosa janela para o universo em grande escala. Ele mapeará a distribuição do gás de hidrogênio neutro no universo primitivo, fornecendo uma imagem tridimensional da teia cósmica em um tempo em que o universo tinha apenas uma fração de sua idade atual. O estudo dos fluxos de grande escala nesta teia cósmica primordial será um teste poderoso e completamente independente da hipótese do fluxo escuro. E na frente teórica, o desenvolvimento de simulações cosmológicas ainda maiores e mais sofisticadas simulações que são alimentadas pela próxima geração de supercomputadores de exaescala nos permitirá criar universos virtuais de tamanho e realismo sem precedentes. Estes serão os laboratórios teóricos nos quais poderemos testar nossas ideias mais ambiciosas e criativas sobre a natureza da matéria escura, da energia escura e do misterioso e profundamente fascinante fenômeno do fluxo escuro. O futuro deste campo é um futuro de uma interação profunda e maravilhosamente sinérgica entre essas revolucionárias novas instalações observacionais e essas poderosas novas ferramentas computacionais. É um futuro que promete ser cheio de novas descobertas, de novas surpresas e de uma nova e muito mais profunda compreensão do nosso belo, misterioso e maravilhosamente dinâmico lar cósmico. A história do fluxo escuro, com suas tentadoras pistas de um universo que é maior, mais estruturado e mais misterioso do que nossos modelos padrão sugeririam, é uma história que é de muitas maneiras um microcosmo da história humana maior da própria descoberta científica. É uma história que começa com um sinal fraco e anômalo, uma observação sutil e de difícil medição que não se encaixa perfeitamente em nossas expectativas pré-existentes. É uma história que então prossegue através de um longo e muitas vezes muito contencioso período de debate, de novas observações, de análises mais sofisticadas do processo cuidadoso e muitas vezes meticuloso de descartar todas as possíveis mais mundanas explicações alternativas. E é uma história que um dia, esperançosamente, culminará em um de dois resultados possíveis. Ou a anomalia será mostrada como um acaso estatístico, um erro sistemático, um fantasma belo, mas em última análise ilusório na máquina. Ou será confirmada como um fenômeno real e fisicamente significativo, uma descoberta verdadeira e revolucionária, que nos forçará a abandonar nossos antigos e estimados modelos e a abraçar uma compreensão nova, mais profunda e mais profunda do mundo. É assim que a ciência em seu melhor progride. Não é uma marcha reta e triunfante em direção a uma verdade final e absoluta. É um processo bagunçado, humano e profundamente belo, um processo de lidar com a incerteza, de viver com a ambiguidade e de sempre e para sempre estar aberto à possibilidade de uma nova e mais maravilhosa surpresa. E a história do fluxo escuro é um lembrete poderoso e profundamente humilhante de que mesmo nesta era moderna e aparentemente madura de cosmologia de precisão, o universo ainda tem a capacidade de nos surpreender. É um lembrete de que ainda existem grandes e belos mistérios esperando para serem descobertos, mistérios que estão escondidos nos sussurros fracos e sutis do cosmos, mistérios que estão esperando pacientemente por uma nova geração de exploradores, de pensadores e de sonhadores para vir e ouvir. E é um lembrete de que a busca para entender nosso universo e nosso próprio pequeno e precioso lugar nele é uma jornada que não é apenas sobre encontrar as respostas, mas é também, e talvez ainda mais importante, sobre aprender a viver com, a ser enriquecido por as questões profundas, belas e duradouras.